prazer enorme estar com vocês aqui. 9 horas em ponto, estamos começando mais uma atividade do Telesíntese do Ponto ISP. Vou me apresentar, sou Miriam Aquino. Para quem não me conhece, eu sou a diretora da Momento Editorial. Nós somos a editora que produzimos os portais Telesíntese e Ponto ISP. O Telesíntese está no mercado há mais de 15 anos e é um prazer enorme a gente poder contribuir para a reflexão sobre o setor de telecomunicações, tecnologia digital e internet. Hoje o Telesíntese tem mais de 500 mil de leitores únicos, que eu acho que é uma marca importante para demonstrar a importância desse segmento, desse setor para a sociedade brasileira e, obviamente, para os seus leitores também. Agradeço muito a audiência, a preferência e a leitura do que a nossa equipe de jornalistas faz. O Ponto ISP é bem mais novo, tem 5 anos, e ele é voltado para a produção de notícias do mercado de provedores regionais, de operadores não regionais de banda larga, cada vez mais fortes e ampliando a sua participação. E ele está mudando um pouquinho o seu conteúdo. Nós estamos priorizando agora os serviços e produtos que circulam sobre a rede de banda larga no Ponto ISP, e todos os movimentos dos operadores regionais vão agora ser acompanhados pelo próprio Telesíntese. É um prazer enorme estar com vocês. Nós produzimos esse ano, obviamente devido a esse quadro que ninguém esperava no início do ano, nós fizemos mais de pelo menos 50 lives desde junho, que a gente está ouvindo os mais importantes executivos e especialistas do setor sobre temas diferenciados. O Inovatic, ou quem chama de Inovatic, também acho charmoso, é um evento voltado para os operadores de banda larga regionais, e também a gente alia com os formuladores de políticas públicas dos governos, para a gente ver como é que a gente pode contribuir para o avanço do serviço da banda larga e da inclusão da digital, que ainda é um problema nesse país. Por fim, queria falar também que, como última atividade, além dessa nossa, desses últimos 3 dias, do Inovatic, ou Inovatic, a gente faz uma premiação dos melhores produtos e serviços lançados no mercado brasileiro. Mesmo esse ano houve uma movimentação muito importante, produtos muito inovadores, e eu convido vocês, no dia 15 de dezembro, a gente lança o nosso vídeo mostrando, são dos finalistas, nós estamos publicando quais são os finalistas dos nossos noticiários, e no dia 15 a gente anuncia os vencedores. São 6 categorias, 3 classificados por categoria, que foram escolhidos por uma comissão de especialistas do mercado, da universidade, da academia, mesmo do Ministério da Ciência e Tecnologia. É uma festa muito bonita e a gente faz em homenagem a vocês para encerrar esse ano, que foi uma barra para todo mundo, mas um ano que o setor mostrou muita resiliência e muita disposição em continuar atendendo seus clientes e a sociedade brasileira. É um prazer enorme estar aqui. O Inovatic, esse ano, vai tratar de temas super legais. A gente começa com um tema que é o que, enfim, é uma marca, acho, um pouco do setor, que é a questão dos novos modelos de negócio que estão surgindo com esses operadores regionais e os movimentos de M&A e os interesses do fundo de investimento. Para começar o nosso bate-papo, eu vou convidar o Rodrigo Leite. Ele é talvez um dos maiores, melhores especialistas sobre o movimento, sobre a análise desse movimento do mercado que acontece no mercado brasileiro. Ele vai falar para a gente um pouquinho, vai fazer uma apresentação sobre como é que ele está vendo esse mercado, sempre focado muito no segmento de fibra, né, que é o que os ISPs estão acostumados a fazer, e depois a gente faz uma mesa redonda com diferentes interlocutores sobre esse tema. Então, eu já trago o Rodrigo. Por favor, Rodrigo, bem-vindo, e é com você agora. Obrigada. Obrigado, Miriam. Obrigado, inclusive, pelas palavras aí. Bom dia, pessoal. É uma honra estar novamente aqui com o pessoal do Momento Editorial. Obrigado a Miriam pelo convite. Bom, meu nome é Rodrigo Leite. Eu trabalho com telecomunicações há mais de 20 anos, desde que eu participei da privatização do setor de telecomunicações em 1998.
Eu sempre envolvido com fusões e aquisições, consultoria estratégica, com fundos de investimento ao longo desse caminho até hoje, né? Já fui de fundo, já fui 100% consultor de estratégia e já trabalhei bastante com fusões e aquisições desde o início da minha carreira, até mesmo antes da privatização. Tá? O nosso assunto hoje aqui é um assunto amplo, são os diferentes arranjos e movimentações do setor de banda larga do Brasil. Tá? Deixa eu passar de página. Bom, essa daqui é a parte que todos conhecem, desculpa. Essa é a parte que todos conhecem, que está saindo na mídia aí, especializado o tempo todo, né? Aqui a gente tem, bom, transações entre provedores, né, fusões e aquisições envolvendo provedores, já acontecem há muito tempo, né? Desde a década de 2000, 2010, 2015, a gente já tinha bastante transação entre provedores, né? Aí, nos últimos anos, a gente começou a ter uma série de transações um pouco diferentes, né? Aí aqui a gente tem coisas de diversos tipos, né? Por exemplo, fusão de iguais, né? Provedores do Nordeste criaram uma marca única para enfrentar a concorrência, compra por estratégico, a Vivo dizendo que pode avaliar a compra de provedores, né? Não aconteceu de uma maneira muito forte ainda. Consolidação de provedores, Grupo Eikon compra Conexão Telecom, quer dizer, isso aqui são os fundos de private equity entrando no setor, provedores já comprando provedores mais num outro nível de tamanho e de sofisticação de compra, né? Por exemplo, a Unifique comprou o provedor WBT e por aí vai, né? A gente viu aí um processo de IPO que acabou não saindo, mas é só uma questão de tempo. A gente viu o levantamento do fundo EBFibra, né? E 5 ISPs que se fundiram, outra fusão de iguais muito recentemente. Bom, o meu propósito aqui, isso que está todo mundo vendo, gera naturalmente algumas perguntas, tá? Que, no fim das contas, as perguntas que cada um dos provedores se faz são essas aqui, né? Quais são as alternativas no final das contas, né? Eu vou vender meu provedor, não, vou partir para comprar, não, vou operar, não vou fazer nada, vou captar dinheiro, fazer uma fusão com outros provedores. Essa ideia de fusão entre provedores para ganho de escala, etc., ela é muito antiga. Eu vejo em fóruns ali de discussão entre provedores 2013, 2014, 2015, já tinha gente falando, gente, eu tenho 600 acessos, fulano tem 1000, Ciclano tem 500, vamos nos juntar, porque 2, 3 mil e tal. Isso lá para 2012, né, quando estava todo mundo começando ainda a fibrar. Então, assim, quais são as minhas... O que eu faço hoje? Uma das perguntas mais frequentes que fazem para mim é assim, Rodrigo, qual que é o timing do mercado? Né? E aí é uma resposta assim bastante difícil, né? Porque na minha opinião, o timing do mercado é diferente dependendo da sua região geográfica, dependendo do seu posicionamento, né? Tem provedor que para eles o timing é muito mais longo, o timing possível, o timing ótimo de se fazer algum movimento mais importante ou definitivo, né? E no fim das contas, todo mundo quer saber assim, como que eu vou me preparar, como é que eu vou estar preparado para na hora que chegar o momento certo, eu de fato fazer aquela transação que vai honrar as décadas que eu coloquei de esforço para poder montar o meu maior patrimônio, né? Para muitos provedores, a empresa, né, o provedor que ele detém ali é o maior patrimônio da vida dele. Tá? Bom, pessoal, o meu propósito aqui é trazer uma visão estratégica do que está por vir. Né? Eu não vou ficar no particular, eu vou tentar dar um panorama do geral, mostrar de fato todos os arranjos que existem de um jeito macro e todas as movimentações possíveis e um slide só que vai ser meu penúltimo slide. Tá? É que para chegar lá eu preciso só dar um pouquinho de contexto. Eu preciso
3 recados. O primeiro recado é que a história está apenas começando, tá? Tem gente que tem uma sensação assim de, puxa, eu demorei, eu perdi tempo, eu estou atrasado, né? A gente acha que a maioria das vezes esses sentimentos de que eu estou atrasado são infundados, tá? O processo, na nossa visão, está apenas começando, tá? A janela é muito longa. Agora, depende de onde você está e de quão preparado você está para competir, ela pode ser um pouco mais curta aqui e ali. Aqui o que eu estou mostrando, basicamente, é o seguinte, é uma contabilização básica do número total de imóveis no Brasil. Aqui a parte marronzinha são os imóveis urbanos, a parte em branco são os imóveis rurais, e eu deixei em branco até um pouco impropriamente, porque eu já sei de provedores que estão, de uma forma lucrativa, servindo o meio rural com fibra ótica, mas vamos deixar isso para outra conversa, um outro dia. Basicamente, o que eu estou mostrando aqui é uma comparação entre o número total de imóveis urbanos com os líderes nacionais em termos de casas passadas com fibra. Olha a desproporção. A gente está falando de 80 milhões de imóveis e esse número é maior do que o número convencional na cabeça de muita gente. Por quê? Porque o IBGE sempre mostra o número de domicílios permanentes e ocupados, ano a ano. Então, 2010, 2011, 2012, 2013, mesmo depois do censo, existe uma estimativa do IBGE, porque eles fazem o PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e eles sempre dizem, olha, o Brasil tem 72 milhões, em 2019 tem 73 milhões de residências permanentes em 2020, mas não teve censo desde 2010, e só nos anos de censo é que você conta os domicílios ocasionais. Na minha estimativa, tem pelo menos uns 900 mil acessos para domicílios ocasionais, que é onde você vai só para poder estudar, mas volta todas as férias, você vai para trabalhar de segunda a sexta, depois você volta. Existem uma estimativa de 5 milhões de domicílios ocasionais, 6 milhões e meio de residências desocupadas. Também é importante, porque às vezes o apartamento 101 está ocupado, você tem que fibrar. O apartamento 102 está desocupado, mas você tem que provisionar rede para ele também, porque você não sabe que ele está desocupado. Então entra na conta. E, obviamente, os imóveis não residenciais, né? Quer dizer, posto de saúde, escola, empresa, igreja, todos os templos e etc. Por aí vai. Imóveis de negócios informais. A estimativa é 9 milhões e meio, então a gente chega em 80 milhões de imóveis. A Telefônica Vivo é a líder brasileira de casas passadas com fibra, com FTTH, tá? E eles já chegaram em 14 milhões, ou pretendem chegar, a estimativa é que cheguem em 14 milhões em dezembro de 2020. A Oi se segue com esse ritmo aí de 400 mil, 500 mil novas casas passadas por mês. A conta que eu fiz foi que eles chegam em dezembro de 2020 com 9 milhões de casas passadas, talvez um pouco menos, um pouco mais. O último dado que eu tinha era de julho, tá? Mas é uma obra gigantesca que a Oi está fazendo, a maior obra de instalação de fibra ótica fora da China, pelo que eu ouvi eles comentarem. Mas é muito pouco. Olha, você vê que 14 milhões, 9 milhões de casas passadas, perante 80, e existe uma corrida por essa liderança, tá? A gente está só no início. E é por isso que estão vindo aí uma série de situações de levantamento de fundos, com fundos de infraestrutura, dos quais eu já vou falar daqui a pouco, tá? Uma outra visão, e aí aqui eu acho que eu preciso explicar um pouquinho, número total de acessos no Brasil, tá? Os do CICE são esses, aqui também a estimativa que eu fiz para dezembro de 2020. No CICE, 35,6 milhões, mais ou menos, né? Os ISPs com 13, as telcos com 22,3. Fora do CICE, existe uma estimativa aí de 15 milhões de acessos, e que de FTTH, a nossa estimativa é de que sejam 25,7 milhões de acessos, tá? Só FTTH. Só que desses 25 milhões, existem muitos acessos de FTTH que são defasados, vamos dizer assim, que
ainda tem aquela ONU que não é AC, por exemplo, que não permite que você chegue em 100, 200, 400 mega, que já virou o produto mais vendido, vamos dizer assim, para o qual as aplicações estão sendo montadas, né? De FTTH atualizada, de boa qualidade, que não é um puxadinho de fibra com backbone de drop, etc., essas coisas assim, a gente estima que tenham mais ou menos uns 18 milhões, dentro e fora do CIS, tá? Seja de telcos, seja de ISPs. Normalmente as telcos têm FTTH de boa qualidade e a maior parte dela está atualizada, nem tudo, né? Mas vamos colocar aqui 18 milhões que não vão precisar de um upgrade nos próximos anos, tá? Compara isso com 80 milhões de imóveis urbanos, a minha estimativa de longo prazo, né, longo prazo, 5, 10 anos, é que a gente tem um potencial de 73 milhões de acessos urbanos, se for contar só o primeiro acesso. Na minha casa já tem 3 acessos, né? Aqui no escritório tem 2. Então, o potencial de acessos backup, eu estou colocando aqui uma estimativa de 5 milhões, isso aqui é mais chute do que, de fato, uma estimativa muito, muito firme, tá? Mas aí a gente chega num potencial máximo para novos acessos FTTH de uns 50 milhões, considerando que novos acessos FTTH, considerando inclusive os de baixa qualidade como atendendo, né? Mas se a gente acha que esses vão sofrer upgrade, estamos falando de mais de 60 milhões de possibilidade de novos acessos. Claro que aqui pode ter competição com 5G e outras coisas, né? Que podem talvez subtrair um pouco desse número. Agora, de qualquer forma, é uma oportunidade gigantesca de alocação de capital, né? Seja comprando provedores, seja montando infra nova. Os provedores têm consolidadamente muita casa passada, então aquele número de casas passadas baixo dos líderes de 14 milhões, 9 milhões, que são os líderes, é complementado com mais de 1.000 provedores que também passam em muitas casas, ainda tem espaço sem passar fibra, né? Mas tá reduzindo. Mas é uma oportunidade de alocar bilhões de reais aqui, 5 bilhões, 10 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões. Eu estimo que a ordem de grandeza para oportunidade de alocação de capital em fibra no Brasil é da ordem de grandeza de 100 bilhões de reais. Não fiz essa conta direito, né? Não sei se pode ser 60, 70, 80, 100, 150 bilhões de reais, tá? Vai depender do overlap futuro, vai depender da qualidade daquilo que vai ser feito, se vai ser feito muito duto subterrâneo, só aéreo mesmo. Mas agora em 2020, exatamente por causa desse tamanho de oportunidade, começaram a surgir umas notícias um pouco diferentes. Telefônica buscando fundo para bancar a construção de FTTH, Telefônica, que é a líder, a TIM planejando expandir internet fixa com rede neutra, a Oi falando com investidores globais sobre a Infra Company, né? A Telefônica disse que até começo de 2021 já escolheu o parceiro. Enfim, a Telesíntese dando a manchete ali, redes neutras das teles brasileiras atraem dinheiro de todos os cantos do mundo, né? Quer dizer, por quê? Né? Por que está acontecendo isso? Tá? Basicamente, esse tipo de oportunidade que foi aberto pelas Big Telcos trouxe bastante interesse de dezenas, no plural, dezenas de infra companies, ou de dezenas de fundos de infra. Tá? Vamos lá. E aí aqui é meio que o segundo grande recado aqui, né? O primeiro é que a gente está só no início do processo. O segundo é o seguinte, pessoal, fibra é utility agora, tá? Igual água, esgoto, saneamento básico, eletricidade, fibra, tá? É uma oportunidade, de fato, de infraestrutura. E infraestrutura costuma ser servido por empresas muito grandes, tá? A pandemia, inclusive, expôs ineficiências bastante significativas, principalmente dos acessos não fibra. Aqui no Brasil, como a gente tem bastante fibra por conta dos provedores regionais e também das telcos, né? Que estão crescendo muito rapidamente, ficou muito claro que se não é fibra o seu acesso, se não é fibra até dentro da casa, você vai ter problemas se você quiser depender de fato da infraestrutura digital, né? E
Os tais dos fundos de infra, que eu falei, essas dezenas, 20, 30, que estavam olhando as oportunidades das grandes telcos, eles entendem que essa oportunidade, né, de fibrar o país pertence a eles fundos de infra, tá? Mas quem são esses caras? Fundos de infra, quem são? Aqui bom, primeiro, existem mais de 3.000 fundos de infra globalmente, tá? É uma das maiores classes de ativos que existe. Aqui eu estou colocando 10 membros dos 15 líderes do ranking da II50. A II50 é um ranking da Infrastructure Investor, que basicamente eles ranqueiam os fundos pelo volume total de captação de dinheiro nos últimos 5 anos. Tá? Então, o primeiro do grupo nos últimos 5 anos foi a Macquarie, depois Brookfield, Stonepeak, KKR. Na verdade, aqui eu filtrei, dos 15 maiores, 10 deles investem em fibra ótica. Os outros 5 não investem em fibra ótica. Tá? E aqui tem os 10 que mais captaram dinheiro. Olha o volume de dinheiro captado: 73 bilhões de dólares, 49 bilhões de dólares. O décimo desse ranking que eu fiz aqui, a Squared Capital, com 10 bilhões de dólares captados nos últimos 5 anos. Esse dinheiro não foi investido ainda, esse pessoal precisa de boas oportunidades. Eles investem em saneamento, investem em pipelines de gás, investem em energia, geração, distribuição, transmissão, renováveis, mas eles investem também, nos últimos 10 anos aí, ou mais de 10 anos, investem em o que a gente chama de digital infrastructure, infraestrutura digital. Tem data center, tem torres, mas aqui eu coloquei só fibra ótica, tá? Fibra ótica é o quê? Varejo, igual os provedores, banda larga, voz, dados para residências, tá? Pequenas e médias empresas, corporativo. Tem muita empresa de atacado que esses caras investem também. Vide a Semig Telecom, que foi comprada pela American Tower. Tem plays de Dark Fiber aqui no meio, tem de tudo. Tem, inclusive, por exemplo, a Cincinnati Bell, que foi uma compra da Macquarie, que é uma empresa de varejo, tem corporativo, tem TI também lá dentro, mas basicamente tem lá seus 400 mil acessos, tem base legada, tem fibra ótica, tem FTTH, e basicamente está fazendo toda a migração da sua base legada para FTTH. É a mesma coisa, provedores e o maior fundo de infra do ranking da I50, dos 3.000 fundos, né, que é a Macquarie, estão operando no mesmo mercado. Tá? Então, esses são os fundos de infra. Isso aí foi só um parêntese que eu quis fazer aqui. E deixa eu ver. Bom, parece até que eu divergi um pouquinho, mas agora eu vou voltar ao tema de uma forma completa. Né? Então, era importante falar dos fundos de infra porque eles são o último passo, o passo final definitivo, né, que está bastante claro que está tudo convergindo para eles. Tá? Então, esses aqui são os diferentes arranjos nos quadradinhos e as diferentes movimentações nos bullets no setor de banda larga do Brasil. Tá? Vamos falar um pouquinho. Primeiro passo, capital próprio dos fundadores, que se financiam com informalidade, se financiam com a operação legada de rádio, que estava dando muita grana. Com isso, eles conseguiram grana para poder fazer, ou vocês conseguiram grana para poder fazer a infra de fibra ótica, né? E, além disso, agora a própria operação está crescendo bastante, o sucesso comercial está fazendo esse negócio crescer bastante. E aí a gente vê aquele primeiro passo que eu mostrei lá no início, nessas notícias. Fundos de private equity que te levam para o próximo passo. Fusão de iguais, que você de repente fica bem maior, e aí não é só o capital próprio dos fundadores, mas uma fusão de iguais te leva para um patamar superior. O M&A, né, uma compra de um provedor maior por um provedor menor, ele vai precisar fazer rodadas privadas para poder levantar dinheiro. Não dá para poder depender única e exclusivamente do próprio capital. Então, os bancos começam a emprestar mais pesado para esses caras maiores, leia-se 50 mil acessos, 70 mil acessos, 200 mil acessos, 300, 400 mil acessos, você consegue fazer uma rodada com fundo de private equity, por exemplo, ou o fundo comprou tudo e é dono, você consegue fazer levantamento de dívidas. Hoje, costuma-se contabilizar ali em mais ou menos uns 30 ISPs que têm esse perfil de consolidador.
seja com fundos, seja individualmente, tá? Mas esse é só um passo intermediário. A gente sabe que tem empresas que já estão no mercado de capitais fazendo oferta, que já fizeram alguma oferta pública há muito tempo atrás, né? Estão se financiando através do que a gente chama de equities públicos e dívida pública, não é dívida pública no sentido de dívida soberana, mas debêntures que são negociadas de forma pública, tá? Então, por exemplo, a Oi, a Vivo, a TIM são empresas do mercado de capitais, né, de capital aberto. A Algar quase fez um IPO, a Algar Telecom acabou fechando com o GIC, mas é uma empresa que sempre emitiu debêntures no mercado pulverizado. A EB Fibra fez uma captação 400, né, uma oferta pública com prospecto, só que era para um fundo, era como se fosse um IPO, mas de um fundo, né? Uma captação, uma oferta 400, oferta 476. É isso que a gente está falando aqui, quando você sobe de patamar, e os fundos de private equity que estão nesse patamar, eles já têm acesso aos capitais públicos, mas existe uma questão de timing, né? Você quer valorizar um pouco mais enquanto está só com você, para você depois trazer para o público investir, já num outro patamar de governança, com auditoria durante 2, 3 anos, auditoria de Big Four e tal. E o último passo é esse, são os fundões, esses fundos que são fundos de longo prazo. Essa é uma grande diferença de fundo de infra para fundo de private equity. Fundo de private equity tem normalmente um prazo de 5, 7, 10 anos, tá? O cara entra, cresce, melhora, aumenta o múltiplo, adquire um monte de gente e depois ele tem que sair do investimento. Private equity normalmente sai do investimento. O fundo de infra, ele fica no longo prazo, né? Quando é um fundo de infra, obviamente você pode vender se fizer mais sentido, etc. Né? E como é que você chega lá? Né? Como é que você sai do patamar, ou do patamar aqui de capital, de equities e dívidas privadas, para o patamar de equities e dívidas públicas? Como é que você chega nos fundos de infra? Eles costumam fazer buyouts, compra a empresa inteira, paga lá 2 bilhões, 5 bilhões de reais ou de dólares. Existem muitas transações de bilhões de dólares por fundos, transações em que esses fundos compram 100%. Os carve-outs de infra company. O que é carve-out de infra company? É isso que a Oi está fazendo, né? Eu vou pegar um pedaço da minha empresa e transformar numa infra company. Isso aí, turbinada por um fundo de infra, provavelmente. A Vivo também está fazendo um carve-out, a TIM, idem. Esses plays de infra normalmente têm aportes de fundos soberanos, vê o GIC, né, que já tem interesse no mercado de telecom. O GIC é acionista da Algar Telecom, por exemplo, é um dos exemplos de fundo soberano. Existem outros, e esses fundos investem em ativos de infraestrutura, muitas vezes sendo minoritários, fundos de pensão, CPPIB, que é um fundo de pensão ligado ao Canadá. Enfim, Rodrigo, e as franquias? As franquias são uma forma bastante inteligente que as empresas de equities públicos e dívidas, né, públicas, né, por exemplo, e também as de capital mais privado, eles podem aproveitar que você tem um monte de empresários, empreendedores que são de primeira qualidade e captar um pouco de funding com eles também, né, através das taxas de franquia, dos investimentos que esse pessoal pode fazer numa infra, e aí você alavanca a marca e tem um negócio ainda maior, ainda melhor, trazendo muito benefício aqui para esses fundadores, quer dizer, uma outra alternativa, né? E por aí vai. Eu acho que quase tudo o que está acontecendo hoje pode ser explicado porque a tendência é inexorável de ir para esse canto superior direito aqui do slide. Tá? Pessoal, qual que é a conclusão de tudo isso? Não sei se eu estourei o prazo, provavelmente sim, mas a consolidação, né, desse setor ao redor dos grandes fundos de infra, é inexorável. Está acontecendo, vai acontecer. A janela não é de 2 anos. Você não passa de 10 mil ASPs, 30 consolidadores, para tudo ser de grandes fundos de infra super estruturados. Você não passa em 2, 3, 5, 7 anos. Aqui, a minha melhor estimativa é uma janela de 20 anos. Tá? Isso é um chute, mas eu acho que é mais para 20 do que para 2. Tá? E a boa notícia, os ISPs, os provedores regionais, eles estão do lado certo do fluxo do dinheiro. E aí, pessoal, é bastante importante aproveitar esse momento da melhor forma possível. Vocês têm que estar muito bem informados, vocês têm que trabalhar
nesse sprint final de um jeito bastante focado para que vocês atinjam os seus melhores momentos aí na hora de fazer a transação que vai honrar o trabalho que vocês fizeram ao longo das últimas décadas aí para montar o seu maior patrimônio, ok? Então, obrigado. Meu telefone está aí, eu tenho o WhatsApp, sou um consumidor voraz de WhatsApp. Quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. Meu e-mail. Obrigado, Miriam. Acho que é isso. Olha, muito obrigada, Rodrigo. Eu estava preocupada que você estava 10 minutos no último slide. Eu falei, se tiver mais 30, a gente não acaba. Mas eu acho que você deu uma visão bem legal sobre o interesse, né, do mercado. A próxima vez a gente vai fazer uma matéria sobre o que os provedores precisam se preparar, então, como você diz, eles estão do lado certo, né? Agora precisa achar, então, de que forma que eles se fortalecem para achar o parceiro certo, mas eu aprendi muito, já anotei aqui tudo que vai nos dar muita pauta no futuro. Antes da gente começar com a mesa que você vai mediar, antes de eu chamar, eu queria também falar um pouquinho que o nosso evento que a gente está fazendo não é só congresso, nós bolamos uma coisa bem legal e várias empresas toparam. A gente está com stands de promoções, produtos e novidades que estão vindo por aí, que vêm para o mercado para atender o mercado de ESG. São todos estantes virtuais, as empresas se prepararam, fizeram tem muitas promoções, muitas ofertas e mesmo explicações dos produtos. E aí eu queria falar com vocês que a primeira, agora às 10h30, está dando... Alguém está falando aí? Aí tem que desligar o microfone de alguém. Bom, mas estão entrando para a mesa, só queria anunciar aqui a primeira empresa que é líder, referência do mercado, a Padtech, está com a gente, e às 10h30 ela tem uma apresentação sobre o uso do WDM, que para vocês é muito comum falar, e vocês são tecnologias que realmente ajudam os ISPs a avançar nas suas redes. Então a Padtech vai estar às 10h30 no stand dela, que é aí do sistema, vocês entram, dão uma viajada, bem legal, eu gostei muito dessa plataforma, por isso que a gente está usando a primeira vez, espero que vocês gostem. Então, tem congresso e tem novidades tecnológicas, e a primeira a apresentar é a Padtech às 10h30, vocês dão um pulo lá no stand deles, que eles prepararam muita coisa legal para vocês, e eu vou anunciando ao longo do dia as outras novidades, tá? Bom, agora então eu chamo, já estão todos na mesa, falta um, mas eu já vou chamando. O Rodrigo vai mediar a mesa. Nós estamos aqui com o Márcio de Jesus, ele é o diretor de varejo da Algar Telecom. Bem-vindo, Márcio. A Algar está com muita novidade aí na área de franquia, eu acho que pode dar umas dicas legais para a gente. Nós estamos com o Pablo Constantino, o Pablo ainda não entrou, tem o Ricardo Montes. O Ricardo, ele é sócio fundador da Lightwave Capital, é um fundo de investimento, o cara tem din-din, então ele pode falar um pouco o que eles querem com esse mercado aí. O Wellington Santos, ele é o diretor da Hora Telecom. A Hora é uma das operadoras que surgiram aí recentemente como um novo arranjo de modelo de negócios, que é a fusão entre os operadores. Elas podem falar muito dessa experiência e para onde que eles querem ir. Prazerzão, Wellington, você está aqui. E está faltando só o Pablo. O Pablo deve entrar daqui a pouco, mas aí eu já passo a bola para o Rodrigo, porque vai dar mais tempo para a gente ampliar o debate. Assim que o Pablo entrar, o Rodrigo chama, tá, Rodrigo? Eu já estou saindo, estou deixando para você. Então, a gente fica até às 10h30 com essa mesa. Quem quiser, depois disso, já vai passeando pelos estandes e vendo as novidades. A Padtech tem uma programação específica para as 10h30, então vão lá conhecê-las. E depois, às 11h30, a gente volta com uma mesa sobre política pública, onde a gente está com o secretário de Telecomunicações e o CEO da Brisanet, o José Roberto, e o CEO da Telecom, o Rui Gomes, também vão estar aqui com a gente. Pessoal, vamos então para essa mesa, que ela realmente está muito interessante. Com você, Ricardo. Obrigada. Bacana. Miriam, eu vou fazer o seguinte, assim como você sugeriu, vou pedir para o Márcio, depois o Wellington, Ricardo e Pablo, cada um falar aí inicialmente, né? A orientação da Miriam é que cada um utilize aí uns 5 minutos para poder se apresentar e falar um pouquinho dentro dessa temática, né?
a ideia aqui é a gente, em prosseguimento àquilo que eu estava falando dos arranjos, né? É que a gente fale um pouco dos novos modelos de negócios, dos fundos de investimento, tá? E vamos começar sem demoras aí, que aí depois a gente entra no bate-papo. Márcio de Jesus, da Algar, por favor. Rodrigo, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, né? Meu nome é Márcio Jesus, eu sou responsável pelo negócio de varejo da Algar Telecom, trabalho há mais de 20 anos, né, no negócio de tecnologia e telecom, né? A Algar é uma empresa que tem mais de 60 anos, vem crescendo bastante nos últimos anos, né? E nesse crescimento construiu um backbone de mais de 80 mil quilômetros de fibra ótica. Hoje a gente tem mais de 600 mil clientes em banda larga, 70% deles em fibra ótica, né? Um movimento muito intenso que a gente tem feito de levar nossos clientes para a fibra, né? E o orgulho da nossa empresa, o que a gente persegue muito é a satisfação de clientes e a gente tem índices bastante positivos aí no mercado, que nos dá confiança para ir além, né? Nesse contexto, nós começamos um programa de franquias há 3 anos aproximadamente. Começamos dentro da área de concessão da Algar Telecom, pequenas cidades, formamos grupos de cidades, constituímos clusters e começamos a pilotar esse modelo de franquias e aprimorar esse modelo de franquias. Então, ele tem 3 anos de experiência, onde trabalhamos processo, modelagem de negócio, distribuição de valor com os nossos franqueados, posicionamento de mercado, né? Trouxe muita confiança e muita consistência com o que a gente está escalando, né, para o mercado e para a expansão geográfica nesse momento, né? A Algar Telecom é a primeira franqueadora do Brasil em telecom, né? Nós temos o selo da Associação Brasileira de Franchising, então a gente segue todos os padrões e parâmetros de uma modelagem de franquia. Isso é bom que dá segurança em todas as discussões de negócio, né? E o nosso objetivo é buscar sinergias, fortalecer a operação e impulsionar o crescimento. O modelo de franquias da Algar Telecom não passa por aquisição dos nossos parceiros franqueados. A gente tem distribuição de ativo. O franqueado, seja ele ISP ou investidor, a gente trabalha muito para termos os ISPs como nossos franqueados, né? Ele possui os ativos local, ele possui a rede local, ele possui a eletrônica local. A Algar Telecom complementa com tudo aquilo que ela tem para poder fortalecer essa operação. Nosso backbone, atendimento centralizado, de contact center, de despachos técnicos, enfim, fortalecimento da marca, né? O franqueado ele tem licenciamento de uso da marca Algar Telecom e tem investimentos mercadológicos significativos para construir e fortalecer uma marca que possa, de fato, ser um guarda-chuva de uma operação de telecom de grande porte, né? E a gente busca o que a Algar acredita muito, que é a proximidade com os mercados. Quando a gente tem um ISP que atua e atua bem, opera um mercado, conhece aquele mercado, conhece seu cliente, tem uma proximidade, a gente tem muita confiança que o modelo de franquia permite impulsionar, permite trazer, sim, uma relação ganha-ganha, né? E, de fato, a gente conseguir ambicionar participações muito maiores do que ambicionaríamos sozinhos, né? Tanto a Algar quanto o ISP, né? A gente vai falar um pouco mais durante a conversa, mas a Algar divide, o Rodrigo falou bastante desse desafio do investimento, o volume imenso de investimento necessário a fazer esse rollout de tecnologia da banda larga, né? E a Algar divide os investimentos de home connection, o ISP faz os investimentos de home passed, constrói a rede. Em cada aquisição de clientes tem uma contrapartida da Algar Telecom, viabilizando e dividindo esse investimento, que permite que com menos capital a gente consiga crescer mais, né? O ISP consiga crescer mais, alcançar novos mercados, novas redes, né? E a gente traz todo o know-how e tudo aquilo que a gente consegue somando fortalecer. A gente busca um portfólio mais completo para os nossos parceiros, franqueados. A gente busca acesso aos fornecedores numa condição de escala maior e ter uma força maior em compra, né? O backbone ele é uma premissa do negócio que é provido pela própria Algar Telecom, né? Só lembrando aqui que nós tivemos um investimento em cabo submarino robusto, uma capacidade de escoamento de tráfego muito grande. A Algar tem nesse momento, né? Padronização, processo, treinamento, preparação das equipes, né? E os investimentos mercadológicos, que são muito, muito intensos e muito fortes também, né? Então, um arcabouço de variáveis que a gente busca o que tem de melhor na operação local de um ISP, de um franqueado, e o que a Algar consegue complementar de melhor numa operação consolidada de uma operadora que, para a escala de Brasil, ela não podemos dizer que é uma grande operadora,
para uma escala de mundo, a Algar Telecom tem uma demanda bastante significativa. E para uma escala de competitivas, né, nós somos uma das principais operadoras competitivas em termos de escala, né? Então, tudo isso vem para a modelagem de franquias com o objetivo de impulsionar, parcerizar, sem de fato adquirir a posse do nosso parceiro franqueado, né? Então, em rápidas palavras aqui, para respeitar o tempo, Rodrigo, vai ser um overview. Eu fico à disposição aí para a gente aprofundar em todos os temas aí que queiram. Perfeito, Márcio, muito obrigado. Ficou bem claro aí as vantagens, benefícios estratégicos aí para os provedores do modelo de franquia da Algar. Vou passar agora a palavra para o Wellington Santos, ele é o diretor administrativo da Hora Telecomunicações e que vai nos contar um pouco aí desse movimento, né? Super interessante. Bom dia, Rodrigo. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade de estar aqui dividindo esse momento com vocês, né? Um momento muito importante. E precisamos falar dos nossos negócios, né? Isso é fato. Belas palavras aí, tá, Márcio? Muito bacana. A Hora Telecom, ela nasce da junção de 4 empresas, né? Que nós estamos iniciando um projeto no Piauí, mas temos aí um projeto já de ampliação para outros estados. 4 empresas no Piauí atuavam em diversas cidades e tinham sócios comuns dentro dessa empresa. E aí um sócio comum, em novembro de 2019, decidiu que nós iríamos transformar essas operações em uma única operação, né, que nasceu aí a Hora Telecom. Então, hoje no Piauí nós somos o nosso maior provedor local, né, dentro do nosso segmento, e temos aí nesse contexto a união de vários processos. E o nosso desafio passou a ser, Rodrigo, conduzir o negócio para um único modelo de cultura, para um único modelo de processos, né? Então, esse passou a ser o nosso grande desafio. E, nesse contexto, nós começamos a aproveitar o que cada empresa tinha de melhor. Quais foram as práticas relevantes de cada empresa? Quem vende melhor? Quem faz instalação melhor? Quem tem o sistema melhor de ERP? Enfim. Então, nós pegamos o bom de cada empresa e unimos para transformar em um único negócio, né? E isso trouxe para a gente muitas vantagens do ponto de vista de negociação junto a fornecedores, né? Um aspecto relevante é eu precisar comprar 1.000 equipamentos. Quando agora eu preciso comprar 10.000, aí eu tenho outro modelo de negociação, tenho um poder de barganha diferente, né? E começamos a convergir para um único modelo em diversos aspectos, né? Criamos uma única marca, então cada empresa tinha o seu modelo de marketing, tinha a sua agência, e aí nós passamos a ter uma única agência, um único modelo, uma única forma de fazer marketing. Então, são ações como essas na prática do dia a dia, Rodrigo, que vem transformando e fazendo com que consigamos transformar a Hora Telecom em um grande negócio no Piauí, e já temos um projeto de ampliação para o Ceará, para o Maranhão e outros estados. Então, brevemente, a Hora Telecom é isso, né? Estou desde novembro do ano passado aí à frente de alguns trabalhos nesse sentido, e temos logrado muito êxito. Tem sido um trabalho intenso, um desafio enorme, mas muito prazeroso. E é isso, Rodrigo, inicialmente, né? Muito bom, muito bacana, Wellington. As suas rápidas palavras trazem aí 1 milhão de dúvidas aqui, né? Quais foram os desafios, o que vocês vão querer fazer depois e para onde, né? Para onde ir, e etc. Mas a gente conversa. Bom,
esse painel não seria completo sem um representante clássico aí do mercado de capitais, né? Um fundo de investimentos, né? Vou passar a palavra agora para o Ricardo Montes, que é o fundador e o presidente aí do Lightwave Capital, que é um fundo com foco bastante claro em fibra ótica, né, Ricardo? Bom dia a todos. Obrigado pela introdução, Rodrigo. Fazendo um gancho com o que você falou, uma introdução rápida do Lightwave Capital. Nós temos a nossa base de investidores, é uma base que não é agnóstica, são investidores de telecom. Então, a gente não tem uma base de LP que, enfim, não conhece o setor e quer fazer outra coisa. A nossa base conhece, de fato, o setor e quer fazer fibra no Brasil. Eu acho que a gente vai falar com mais detalhes sobre a tese mais para frente. Todos nós que estamos aqui sabemos que a tese é fantástica, é hoje a tese no Brasil. Vai ser um prazer falar com vocês com mais detalhes sobre a tese, sobre taxa de mortalidade, o que está acontecendo, como é que um fundo vê toda essa dinâmica, o que um fundo procura. Eu vim, antes de ser gestor do fundo, eu vim do mercado de telecom, depois fiz aquele caminho de fazer MBA para o mercado financeiro. Estou gerindo a Lightwave agora. Nosso objetivo é comprar empresas que estejam aí na faixa de faturamento entre 50 e 100 milhões. A gente baixou recentemente um pouco esse sarrafo, porque a gente acha que, primeiro, que aumenta o universo, né? E segundo, que tem muita gente crescendo também abaixo. E acho que eu nunca vi, enfim, eu comecei a trabalhar em telecom em 2004, eu nunca vi nada parecido acontecendo. Concordo com o Rodrigo, eu acho que a janela tende a ser um pouco mais dilatada que o que muita gente aqui pensa no mercado. Eu acho que não é uma janela tão curta assim, porque vão ter estágios, vão ter ondas de consolidação. E é isso, eu prefiro gastar o meu tempo aqui quando a gente for falar do que um fundo procura mais para frente. Mas essa é uma breve introdução aqui do que a gente está procurando e o que a gente faz. Perfeito. Maravilha, Ricardo, obrigado aí. Agora, vou passar a palavra para o Pablo Constantino. Ele é sócio, ele é fundador da Visp Capital. A Visp, uma das empresas mais atuantes, mais onipresentes aí no mercado, trabalhando desde bem junto aí aos maiores fundos que investem nesse setor, as maiores empresas que navegam nesse setor, né? E também com uma clientela de provedores bastante vasta que cobre literalmente quase aí do Oiapoque ao Chuí, né? Então, com vocês aí o Pablo Constantino. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí, a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a oportunidade aí de estarmos trocando essas ideias, né, conversando. É um grande prazer para mim estar aqui com grandes executivos aí do mercado, né, Rodrigão? A gente já se conhece já há algum tempo. O Ricardo também a gente já se falou em outras oportunidades. O Márcio, o Wellington. É um prazer enorme estar conhecendo vocês aqui e escutar um pouco, né, da história de vocês. Então, acho que assim, é agradecer, né, a todo mundo. E falando um pouco, né, então, da Visp, basicamente assim, a Visp, ela vem de um spin-off, né, da IPv7, que é uma empresa de engenharia também para o setor de telecomunicações. Então, nós entramos no setor de telecomunicações lá em 2014, né, quando deu aquele boom da fibra ótica, né? Então, todos os provedores de internet ali querendo expandir, né, investindo em fibra, entendendo o que é, né, como é que funciona o FTTH, como é que funciona o GPON, né, EPON também, muita gente investia em 2014, né, agora o pessoal está tudo ficando bastante no GPON, mas, então assim, a IPv7 ela pegou aquele boom da fibra, ajudou muitos provedores lá no início, né, então, acho que até por conta disso, Rodrigo, que vem essa questão de, né, a Visp atua no Brasil inteiro, né, porque ela, de certa forma, herdou, né, esse legado da IPv7, dessa parte técnica, né, de engenharia, de projeto.
Então, ali em 2017, mais ou menos, a gente fez o spin-off da parte de negócios da IPv7 e montamos a VISP, né? Então, a VISP, ela é um advisor, né, de M&A, cuida da parte de captação de recursos financeiros, de solução societária, né, fusões e aquisições. Então, a gente acaba atuando bastante aí com os pequenos e os médios ISPs do nosso setor, né? Assim, eu falo bastante em alguns vídeos, mas eu gosto sempre de frisar, né? A missão da VISP, Rodrigo, ela na verdade, assim, democratizar, tá? O M&A, né, no mercado de ISPs. Então, a gente quer mostrar que o M&A, né, essa parte de fusões, aquisições, a parte de captação de recursos, né, não é apenas para grandes, né, e sim também para os pequenos e médios ISPs. Claro que cada um com a sua tese, com o seu plano, né? Então, também não quero me estender muito aqui nas apresentações, acho que a gente vai trocar mais ideias aqui, né? Mas quero agradecer aí a todos e dizer para o pessoal que está nos acompanhando que aproveite bastante esse bate-papo aí, que com certeza vão ter muitas informações valiosas. Tá bom? Valeu, Rodrigão. Beleza. Muito bom, pessoal. Todo mundo... Todo mundo trouxe aí seus posicionamentos que são diferentes e complementares aqui nesse processo, né? Eu queria colocar a bola em campo aí, perguntando... Porque, assim, aí agora, imagina a vida de um provedor... de um provedor individual, o provedor que ainda está ali tendo bastante sucesso comercial local, regional, expandindo, qual vai ser minha próxima cidade, quantas ativações que eu vou fazer e tal. E aí ele olha e fala assim, cara, será que uma franquia, uma franquia da Algar, será que eu vou por esse caminho? Ou então, cara, gostei daquele negócio que o Wellington falou, pô, vou pegar aqui outros provedores mais ou menos do meu tamanho, que eu admiro, que são legais e tal, que a gente combina, né? Vou fazer uma fusão de iguais, né? Vou fazer uma nova Hora Telecom e de repente, depois de amanhã eu já sou grandão, né? Ou então, cara, tem esses fundos aí, eu ouvi o Ricardo falando, cara, eu quero emplacar com um fundo, quero ir lá no Ricardo e conseguir fazer uma transação com a Lightwave. E o Pablo ali, preciso contratar um assessor, eu preciso me preparar, o que eu tenho que fazer e tal. Eu acho que eu queria ir mais ou menos por esse caminho, perguntar um pouquinho para o Márcio, como é que é a vida do provedor que é franqueado, Márcio? Tipo, ele tira dinheiro, ou ele precisa reinvestir tudo, ele pode olhar para o longo prazo, ele vai crescer, ele pode crescer ou ele está ali confinado. Como é que é a vida após a franquia? Legal, ótima pergunta, Rodrigo. A gente tem mais de 16 franquias bastante consolidadas já, algumas delas iniciaram na área de concessão da Algar, então a gente já tinha uma base legada de clientes que faz parte da modelagem inicial. Algumas delas iniciaram no que a gente chama de expansão, né, onde a Algar Telecom já opera o mercado B2B, mas não opera o varejo. Então, as franquias têm um foco de operação no mercado varejo, né? Um ISP, quando ele vem para o modelo de franquias, as simulações que temos feito, as negociações que estão em andamento, ele consegue ter um retorno muito rápido. Esse retorno rápido porque ele parte de uma base de clientes legada. Então, quando ele entra com essa base de clientes legada, ele tem uma remuneração por essa base de clientes e a continuidade de recorrência desses clientes também. Talvez uma das principais, são várias alavancas, mas uma das principais alavancas que eu tenho ouvido dos ISPs, que tenho conversado continuamente, né, sobre o requisito de capital para crescimento. Boa parte dos ISPs tem crescido com o tamanho do fluxo de caixa que ele consegue gerar ou com comprometimento do patrimônio próprio, raramente acessando o recurso financeiro. Eu estou falando aqui de pequenos ISPs, abaixo de 10 mil clientes, 5 mil clientes, né? Ele não está razoavelmente estruturado para acessar capital uma condição melhor, né? Então, ele consegue crescer dar os passos do tamanho das pernas dele com o fluxo de caixa que a própria operação gera, né? O modelo de franquias, ele passa a ser remunerado pela aquisição de clientes. O custo de aquisição de clientes dele é significativamente reduzido pela remuneração que o modelo traz, né? Por ativação, por comissão de vendas, por crescimento da base.
Então, ele consegue crescer numa velocidade muito maior, se livrando um pouco desse requisito de capital. Obviamente, o modelo de franquias, a gente ambiciona mercados maiores e crescimento. A gente olha para ISPs que tem 2 mil clientes e faz um plano de negócio para chegar a 10 mil clientes em 3, 4 anos. ISPs que tem 5 mil clientes, a gente faz um plano de negócio para chegar a 15 mil clientes, considerando a intensidade de competição, o quanto se fortalece em estar no modelo de franquias e por aí vai. E a Algar valida esse plano de negócios? Chega a olhar junto? A gente olha junto, faz Legal. um trabalho de geomarketing, né, para referenciar um mercado que realmente tenha concentração de demanda, faz uma análise de competição cuidadosa para definir qual o posicionamento de ticket médio, de ARPU, que a gente vai conseguir nessas regiões. Ou seja, a franquia está ligada a um plano de crescimento, né? Quer dizer, o cara não vai entrar para poder ficar daquele tamanho, ele vai entrar exatamente para que ele consiga crescer dentro de um plano que uma empresa como a Algar está ali dizendo que ele faz sentido naquele momento, né? A beleza e o valor maior do negócio está no crescimento. E para crescer tem necessidade de construir home passage. Isso sim requer um investimento upfront, né, do nosso parceiro franqueado. Esse investimento é escalonado. A gente faz sempre essa avaliação de geomarketing para olhar aquela fruta madura mais baixa que a gente consiga colher, né, como tem as consultorias aí. E vocês ajudam nesse geomarketing também? Perfeitamente. A gente tem um time de marketing que entra junto com o franqueado. A visão local, o conhecimento local dele é um valor fantástico para essa discussão toda, né? Mas a experiência de operar diversos mercados permite que a soma disso a gente consiga ser mais assertivo, ter uma acurácia melhor na escolha dos mercados. E a partir daí entra-se a construção de home passage onde não tem construção de home passage, e uma estratégia de go-to-market, de mercadológico, de oferta, de complementação de portfólio, de treinamento, muito intensa para conseguir rapidamente executar esse plano de crescimento. Então, para o franqueado para o ISP que já está no mercado, ele tem um retorno bastante rápido, ele tem um payback bastante rápido do investimento. Nós temos franqueados que são investidores também, e querem ser provedores de internet, não tem base nenhuma e busca a sustentação de um modelo já provado, né? Um modelo já experimentado. E começa do zero, uma operação que nasce greenfield, né? Começa do zero. Greenfield, exatamente. Ele começa do zero e nesse caso o payback é um pouco mais alongado porque ele não parte de uma base, mas olhando como investimento, como retorno, é um negócio bastante atrativo. A gente fala de taxas de retorno entre 30% e 40%, payback de 4 anos. Mas, Márcio, ainda tem gente querendo entrar nesse mercado? Todo mundo tem a sensação de que é um mercado que está todo mundo querendo sair? Ainda tem gente querendo entrar? Ainda tem gente querendo entrar. Tem gente que está em telecom não como provedor de internet, como empreiteira, construindo rede. Tem algum know-how de telecom, tem alguma experiência em telecom. Tem executivos que fazem transição de carreira e buscam aplicar seu tempo, seu capital, então tem bastante... E está vendo toda a pujança do setor, né? Faz total sentido, Márcio. Perfeitamente. Deixa eu passar a bola para o... Não, eu queria só trazer um ponto aqui. A gente olha sempre para o mercado de telecom, como fibra é um greenfield, né? Mas a gente tem mercados bastante de competição muito intensa com fibra. Tem regiões que nós temos 3, 4, 5 players no mesmo poste, disputando aquele cliente da redondeza ali, todos com fibra, né? Então, a gente acredita muito que fibra é o caminho de curto prazo para acessar o mercado, mas não é só fibra. E aí, a questão de portfólio, de qualidade de atendimento, de competir por outras variáveis que não seja ter fibra, velocidade e preço. A competição está concentrada em fibra, velocidade e preço. É uma janela de oportunidade, sim, deve ser aproveitada, mas a gente precisa ir além e no modelo de franquia a gente olha esse longo passo. Para você ter uma ideia, nosso contrato de franquia básico é um contrato de 10 anos renovável. Então, o primeiro passo da franquia é um contrato de longo prazo de 10 anos. Legal, tá claríssimo, eu concordo contigo, né? Existe uma janela, mas a gente não pode pensar que é só um jogo de commodity, né? Você tem que, de fato, garantir que você está aí para o longo prazo, né? O Wellington, vocês estão indo por um caminho bem diferente, né? Ao invés de certa forma, estar aliado a um gigante, vocês estão bastante líberos aí. Como é que você enxerga aí esse negócio da chegada dos fundos ou essas oportunidades de franquia?
esse movimento de M&A todo, quais que são, na sua visão, vocês que fizeram o movimento, éramos pequenos individualmente, agora somos uma empresa maior, o que abriu de vantagens novas? Por que isso está sendo legal e quais que são os desafios que você enxerga pela frente aí? Tá no mudo. Quando a gente pensa hoje, Rodrigo, o negócio provedor, a gente tem que ter uma palavra que ela não pode mais deixar de existir no nosso meio, é a profissionalização. A gente tem que profissionalizar o negócio, né? E quando o Márcio, na palavra dele, eu encontrei tudo isso, né? Ele diz: o nosso negócio é profissionalizar um negócio menor. E o que nós fizemos, né? Nós nos reunimos para profissionalizar o nosso negócio, para tornar ele grande, né? Nós fizemos uma campanha que dizia o seguinte: nós nascemos grandes. Já era grande, né? Eram empresas que Legal. já 15 anos de mercado, outro já tinha 10 anos, outro tinha 8 anos, e a gente juntou tudo isso, né? Então a Nascemos gente grandes. já Legal. nasceu grande e queremos nos tornar um gigante, né? O que eu percebo de vantagem nisso? A sinergia que há, né? Eu gosto sempre de falar aqui que a nossa conta aqui, 2 mais 2 tem que dar 5, não tem como dar 4. Porque se der Vocês já 4... trouxeram gente de fora? Trouxeram profissionais de fora do grupo de sócios? Esse movimento de profissionalização, ele passou por uma estruturação também de pessoas. Nós começamos a trazer do mercado profissionais que tinham know-how naquele ponto específico, né? Uhum. É muito comum quando o provedor ainda é pequeno, que tem um administrador generalista, onde ele cuida do marketing, ele cuida das vendas, ele cuida da equipe de campo, ele faz tudo porque o negócio ainda é pequeno e cabe aquele modelo. Quando nós nos tornamos maiores, aí nós precisamos do marketing, uma pessoa que saiba fazer marketing. Aí lá nas vendas a gente precisa de uma pessoa que saiba de fato viver o negócio de vendas, né? Então isso tem sido importante dentro desse movimento, esse profissionalizar também passando por pessoas. E algo que foi uma vantagem gigante para a gente, Rodrigo e demais. Quando a gente se uniu, nós passamos a ter uma rede única. Quando eu falo de rede de acesso ao cliente. E aí nós passamos a não ter mais um pedaço uma empresa que cuidava de um pedaço da cidade, outra empresa que cuidava de outra zona, né? Então nós passamos até agora uma única empresa que tem todo o mercado de Teresina, falando aqui da capital. E aumentou a capilaridade em todo o estado. Hoje nós temos diversas cidades que passam até agora também uma marca única. Então a gente conseguiu otimizar recursos, né? Se eu tinha um grupo, uma equipe de vendas que vendia naquele setor, ele passou agora a ter um setor muito maior para ele vender. Se ele atuava em determinada cidade, agora ele passou um conjunto maior de cidades. E em algumas áreas eu, por exemplo, a equipe, em outras áreas eu consegui aproveitar aquele recurso, eu otimizei aquele recurso ali. E tudo isso, Rodrigo, se refletiu na qualidade de serviço para o cliente, né? No começo foi meio difícil assim, como é isso? Agora é Hora Telecom, o que é a Hora Telecom? E aí a gente começou a trabalhar muito forte o mostrar para o cliente que agora aquela empresa, que ele já tinha lá um bom tempo, de 8, 10 anos sendo cliente dela, ela melhorou, né? Ela agora se tornou maior, né? E Legal. isso chegou para o cliente. Então, tudo que tem sido de novo e moderno, né, em ferramentas, agora tem sido para todos os clientes. Então, e está dando certo, né? E vem dando muito certo, né? Vem dando muito certo. Eu imagino que você deve estar tendo bastante assédio aí de fundos, de assessores de fusões e aquisições, porque esse pessoal vê uma coisa dando certo ali, né? Vocês se fundiram, deve estar sendo assediado, né, Wellington? Já tivemos essa visibilidade, sim, muito positiva, né?
Isso é muito bom, né? Alguém querer casar com a gente é bom, né? Tá, então, isso meio que linka com o Ricardo aí. Eu queria pedir para ele falar um pouquinho o que que o fundo procura no final das contas, né? Qual que é o conselho dele para um ISP que quer emplacar um investimento da Lightwave, etc, né? E eu acho que linka com o seu momento, que você está aí como uma pessoa aí no mercado que tá sendo buscada pelo mercado de capitais, né? Nós temos algumas conversas em andamento, mas a gente Ah, não imagino. chegou ainda a um fechamento, mas eu penso que logo, logo a gente vai anunciar algo aí grandioso. Eu imaginei que você já ia anunciar agora, porque a Miriam ia colocar na capa da Telesíntese lá. Tá próximo, tá próximo. Tá bom, tá bom. Mas, Rodrigo, eu acho que voltando à tua pergunta inicial, se, né, quando o empreendedor vislumbra fazer negócio com ou uma empresa do porte dele na região, ou um fundo, ou uma franquia, tem uma componente pessoal muito grande. Quer dizer, o cara quer se aposentar, quer sair da gestão, o cara quer continuar na gestão como minoritário, quer continuar na gestão como majoritário. Então, isso é uma decisão pessoal do empreendedor. É verdade. Isso vai nortear o que vai acontecer. O outro lado da moeda é que o assessor Toda razão. tem um papel importantíssimo nesse momento, porque o empreendedor, na maior parte das vezes, ele nunca passou por uma transação como essa. E ele não tem a inteligência in-house para tomar a decisão. Então, o assessor tem que dizer, olha, cada player desse vai querer de você isso, isso e isso. Dado o que você quer, vale a pena você gastar o teu tempo com um cara com esse e esse perfil. Então, os assessores do sell-side têm um papel muito importante. E a gente vê muitas conversas começando e parando, e mesmo alguns deals caindo, porque as expectativas não nascem alinhadas do começo. Então, isso é muito importante, alinhar as expectativas do começo para que as partes que, de fato, têm interesses comuns e, de fato, isso vai gerar uma possibilidade alta do negócio sair, elas comecem a se falar ou não se falar. Então, esse é o papel do assessor. A tua outra pergunta é o que um fundo geralmente procura, né? A coisa mais importante para o fundo é o potencial de crescimento do ativo, né? E o fundo, ele geralmente quebra isso em três. Ele vai olhar a região que a empresa atua, ele vai ver qual o potencial de crescimento orgânico naquela região, o potencial de crescimento orgânico no entorno da região que a empresa já atua e o potencial inorgânico da região. Esse tripé, no fim, vai resultar no potencial de crescimento da empresa. Essa é a coisa Legal. mais importante. Isso é a coisa mais Já está importante. anotado aqui. Legal. Isso aí eu sei que você já sabe muito bem. Isso aí você podia falar, dar uma aula para a gente aí do que um fundo procura. Mas a segunda coisa é o management, né? Se é um fundo que ele quer que o gestor continue e participe do projeto, tanto os vendedores quanto os principais executivos da empresa, eles são muito importantes, porque eles vão participar do negócio. E a terceira coisa que a gente pode falar um pouquinho mais de tempo aqui, se vocês quiserem, é o risco, é o perfil de risco. Cada ativo tem um perfil de risco. Eu acho que é um movimento de consolidação consideravelmente recente. Tá? Os compradores, além de aprender preço, até onde podem ir no preço, estão aprendendo até onde podem ir no risco. Todos estão aprendendo, eles estão criando a régua agora, essa é a verdade. E o perfil de risco do deal a gente sabe o que é. A gente aqui do setor está careca de saber. O arcabouço tributário do setor ele é cinzento. As empresas operam em cima de um pântano cinzento e cada um tem um planejamento tributário diferente. Então, isso faz com que o risco de cada deal seja diferente e cada comprador está disposto a tomar mais e menos risco. Isso é uma outra coisa que o assessor tem que saber. Quem é quem no mercado? Quem toma mais risco, quem toma menos risco. E não começar as conversas com quem não tem um perfil de risco adequado ao ativo que ele está representando. Então, esse potencial de crescimento, em primeiro lugar, management e risco. É isso que um fundo procura. Né? E na minha humilde opinião aqui, é isso que as partes já estão, os dois lados já estão sabendo mais,
mas ainda tem um caminhozinho aí a percorrer até tá todo mundo sabendo com mais solidez, entendendo melhor risco, retorno. E aí o que eu acho é que a taxa de mortalidade dos deals tende a cair exponencialmente à medida que o tempo passar, por causa desse aprendizado que está acontecendo agora. Perfeito. Ricardo, acho que você colocou de uma forma brilhante, cara. A questão de que isso tudo depende muito do momento, das pessoas que são as donas daquele negócio, dos desejos pessoais, se ele quer ficar mais tempo, se ele quer comandar o próximo ciclo, se ele quer, de fato, sair mais rápido, qual que é a percepção de risco que ele tem ali, excelente. E quando você falou de, bom, crescimento e management, ok, né? Concordamos sempre nisso daí. E a sua descrição do risco, né? De que essas coisas estão sendo precificadas, é tudo muito recente, né? As transações, as primeiras transações do setor com fundos ali do Aecon, depois que eles compraram Cabo e Multiplay, que era uma outra coisa, né? Eles começaram a comprar os provedores menores ali em 2017, 18, e aí os fechamentos que teve aí em 18, 19, lá já maiores, né? Isso tudo é muito recente ainda, e o setor de provedores aqui no Brasil é muito peculiar, né? Tem uma série de coisas que acontecem no Brasil que não foi assim, ou não é assim em outras partes do mundo, né? A questão da gente empilhar redes de alta qualidade uma em cima da outra, né? Tem cidade que tem 5, 6 players com boas redes de FTTH uma em cima da outra. Isso não é muito comum ao redor do mundo. A questão tributária que o Ricardo falou é importantíssima para o investidor. Quer dizer, qual que é o preço disso? Qual que é o valor que eu posso investir que eu vou ter um retorno? Porque os fundos estão aí para poder gerar retorno. Todos. Os de private equity, os de infra e tal. Então, acho que o Ricardo colocou a importância do assessor e isso casa bem com o Pablo. O Pablo a Visp Capital é uma empresa de assessoria e eu acho que o Pablo, até mesmo porque IPv7 mais a Visp, né, o Droander, o Pablo, eles estão de fato em todo lugar. Eu queria até que o Pablo complementasse um pouco essa visão toda, que tem as franquias, que o Pablo conhece bem, tem as fusões de iguais ali, eu tenho certeza que a Visp já deve ter feito algumas, pelo menos de dois provedores, ou 3, ou mais, né, não sei. É bem difícil casar corações e mentes. E o que o Ricardo falou, né, a importância do assessor, a importância de casar com o momento pessoal, e essa questão do risco, que você precisa escolher o seu contraparte de uma forma que combine, senão a transação vai dar errado. Eu acho que queria ouvir de uma forma assim, um pouco mais aberta, Pablo, que você achar que é pertinente, porque vocês estão em todo lugar, estão falando com a maior empresa do Brasil e com as menores ao mesmo tempo, né? E assessorando todo mundo. Então, gostaria de te ouvir aí, cara. Perfeito, Rodrigão. Assim, ó, o que o Ricardo colocou aí é extremamente importante, tá aí até um ponto de preocupação, né, que é a questão do preço. Então, assim, a gente tem algumas negociações que a gente enxerga que os preços eles estão mais esticados, né? Só que aí começa aquele murmurinho no mercado, né? Então, escutei falar que o fulaninho vendeu por tanto, a minha empresa eu acho que é melhor do que a dele, então logo eu vou pedir um pouco mais. E aí começa aquele negócio de, pô, eu vou aumentando o valor, a percepção de valor, né? Porque assim, o volume de negociações ele está aumentando muito, né, Rodrigo? Então, está acontecendo muitas negociações de M&A. E esse volume de negociações acaba influenciando, sim, de certa forma, o preço do ativo. Então, o pessoal começa a aumentar a perspectiva, né, aumentar o juízo de valor dele em relação à própria empresa. Então, assim, esse é um ponto de preocupação, né, porque esse fluxo de negociações vão aumentar o preço dos ativos até chegar a um ponto que não vai mais fazer sentido para um fundo ou, né, para algum outro investidor estratégico adquirir aquele ativo, né? Então, assim, uma coisa que eu estou vendo no mercado é percepção de valor elevada, né? Então, em relação a preço, né, é uma das coisas que eu fico um pouco preocupado, assim, né? Porque a gente entra num ciclo, né? Chega um momento que já não é mais viável investir naquele ativo e aí começa a cair de novo, é mais fácil investir em rede. Né? Então, em questão de preço... Eu concordo.
E a questão do preço, né? Quer dizer, pode ser que o pico ainda esteja bem para frente, pode ser que o pico esteja próximo. A gente não consegue saber, inclusive porque, como o Ricardo falou, esses preços estão sendo testados ali, né? A empresa precisa desempenhar um pouco no mundo real, né? Para poder depois ver por quanto que vale a pena comprar. E, É, e isso vai muito também de acordo com a estratégia do investidor, né, Rodrigo? Então, assim, teve momentos ali que a gente achou, opa, tá batendo ali no topo, tá batendo ali no topo, e aí, putz, fechou uma negociação acima daquilo. Então, o mercado ainda tá se testando ainda, né? Tá acontecendo esses movimentos. Outra coisa que o Ricardo colocou, muito bem colocado ali, é a questão da decisão pessoal, né, de cada um. Então, assim, muitas vezes acontece de o empreendedor ele ainda não está preparado para vender, ele não quer vender, ele quer fazer algum outro movimento, ele quer expandir um pouco mais ainda, né? Então, ele precisa captar recursos para expandir e aí, quem sabe, ali na frente ele faça a realização da empresa, né? Então, assim, a decisão pessoal, né, do empreendedor, ela vai totalmente de encontro ali com o que o Wellington fez lá com o pessoal, e aí ele comentou uma coisa assim que eu até costumo falar bastante aí nos nossos trabalhos, né? Que a gente se baseia muito na questão do livro lá do Jim Collins, né? Empresas feitas para vencer, né? De perpetuar uma empresa. Então, o Wellington colocou ali que o que cada um faz de melhor, mais o que ele gosta de fazer e mais o que move, né? A economia da empresa, né? Ou seja, eles se juntaram e separaram. Não, o que tu faz de melhor? O que tu faz de melhor? Então, vamos separar tudo isso e crescer, né, de forma exponencial. Então, assim, o desejo, né, dos sócios, na verdade, isso é uma das coisas que o fundo está comprando também, né? É a visão dos sócios perante o mercado. Então, assim, eu posso falar assim, Paulo, mas o que eles precisam fazer? Tu como assessor, quando tu chega, o que tu faz numa empresa para poder ajustar ela para levar para um investidor? Posso falar da questão tributária, que todo mundo sabe que é um grande desafio no nosso setor, questão contábil, né? Ajustar a questão contábil da empresa, a questão de gestão, governança e compliance, né, da empresa. Só que, assim, tem alguns pontos micro, né, Rodrigo, que eu gostaria de colocar aqui. Isso é o macro, né? Organizar a questão contábil, né? Organizar a questão de gestão. Mas, assim, tem questões como, por exemplo, ajustar o balanço da empresa, né? Ajustar a questão dos ativos imobilizados da empresa, porque muito provedor saiu crescendo, investindo em rede, investindo em fibra, e não tinha uma comunicação clara com o contador, e aí ao invés do contador pegar aquele ativo, que é um bem da empresa, e integralizar lá no ativo imobilizado, no balanço, ele jogou como despesa, enfim, entrou no resultado, né? Então, assim, organizar essa parte de ativos imobilizados é muito importante, até por toda essa questão de rede neutra que está acontecendo agora no país. Isso agora vai virar mais importante do que nunca. Ajustar a questão de capital social, né? Tem a questão de estrutura da empresa, estrutura de processos, né? Estrutura de data center, estrutura da rede, né? Da parte técnica. Então, assim, quando a gente começa a entrar o que fazer para participar de um processo com um fundo, cara, é um checklist gigantesco, entendeu? São mais de 300 itens que tu tem que olhar quando tu vai levar uma empresa para um fundo avaliar, né? Então, a gente não tem como bater todos esses tópicos. Então, assim, a principal dica, assim, que eu acho que a gente pode dar aqui é realmente o provedor ele conhecer, né, o cenário onde ele está atuando, né? Como se fosse lá a arte da guerra lá, por exemplo, né? Tu tem que conhecer a ti mesmo, tu tem que conhecer o teu território e tu tem que conhecer também o teu inimigo. Então, assim, é eu acho que a verdade. principal dica vocês têm que se situarem no setor, entenderem qual a estratégia, né, qual a tese de vocês para curto, médio e longo prazo, conhecer vocês, o cenário e os inimigos, né? Em alguns momentos os inimigos podem ser os amigos também, né, que é o caso do Wellington. Pois é, eu acho que esse é um dos principais papéis do assessor, né, Pablo? Você ajudar a empresa a de fato se situar, né? Quem é quem, como disse o Ricardo, né? Quer dizer, será que esse buyer, né? Será que esse fundo faz sentido para o meu nível de risco? Ou ele é muito mais conservador? Será que eu tenho que trazer uma fonte de capital que vai aceitar isso? Será que eu me preparo antes e tal? Um assessor tem que ser muito bem informado para conseguir de fato situar situar o cliente, né? Situar o provedor nessa.
E aí agora eu estou pensando aqui, né? Quer dizer, como é que essa coisa toda se junta nesse painel? Esse painel é brilhante, né? A gente tem, tem dois que estão mais do lado de, vamos dizer assim, do lado comprador, né? A Algar não é vendedora, a Algar, eu até queria até saber se de repente a gente pode considerar a Algar compradora. Eu acho que sim, né? Eu já vi, a Algar estava participando lá do processo da Copel e etc, né? A Algar, a gente está falando de coisa grande, né? Mas a Algar sempre foi uma possível compradora aí, a Lightwave comprador. E o Wellington está recebendo uma série de assédios, ele está hoje no papel de vendedor, ele deve estar comprando carteiras ali também, porque ele virou grandão da área, né? Mas e o Pablo assessora vendedores. Então a gente tem dois mais do lado comprador e dois mais do lado vendedor. E o Pablo levantou a questão do preço. E eu recebi pelo menos uns 10 WhatsApps aqui de vários amigos e gente que eu não conheço também, alguns amigos, todos eles donos de provedor, e falando assim, ô Rodrigo, se todo mundo quer saber, cara, é o preço, né? E aí, assim, não dá para poder falar o preço, porque eu não sei qual que é o ativo. Tem provedor que vale menos, tem provedor que vale mais por conta da sua qualidade intrínseca. É óbvio isso, né? Acho que é mais brincadeira. Mas eu acho que uma coisa que eu queria colocar de provocação geral, e responde quem quiser. O que vocês acham, pessoal? Esse negócio de o primeiro cara de uma plataforma receber ali ofertas de 6 vezes EBITDA, 7 vezes EBITDA, 7,5, e aí os outros, né, as follow-on acquisitions, as aquisições depois disso, ficar recebendo proposta de chute na canela, assim, de R$ 1.300 por acesso, R$ 1.500 por acesso, 2,5, 3 vezes EBITDA na hora que você faz a conta e tal. Eu sei que o EBITDA, né, o décimo cara que chegar vai trazer um décimo número diferente ali, né? Mas o que vocês acham? Os preços vão continuar baixos, os preços vão continuar altos, os preços vão subir, os preços vão cair. O que vocês acham com relação a toda essa questão de discussão de preço aí, Eu vou falar de aqui, provedor? Rodrigo. Eu vou falar aqui do meu sentimento em relação a isso, tá? Quando pergunta, né, quanto vale um cliente da Hora Telecom? A gente começa a pensar em diversas variáveis que envolvem isso, né? Porque, primeiro, quem está vendendo tem um apego muito grande por aquilo, né? E aí a gente tem que deixar um pouco a emoção do lado, né? E o que é que eu estou vendendo? Eu estou vendendo uma história, né? Eu estou vendendo um sonho que eu tive lá atrás, né? Quando se trata do provedor. E aí você começa a observar diversos aspectos. Acho que quando você coloca planejamento tributário é importantíssimo. Assim, como é que está a minha empresa do ponto de vista de organização tributária, de patrimônio? Qual é a qualidade dos equipamentos que eu tenho, da rede? Qual a tecnologia que está lá? É PON, é GPON? Né? E aí você começa a pensar tudo isso. Então, é um número muito difícil de se chegar, sabe, Rodrigo? Assim, na minha opinião. E aí É eu penso, verdade. E a visão que se tem é que os buyers, né, principalmente os fundos e tudo, eles olham para a sua empresa e enxergam só uma planilha de fluxo aí de eu caixa. fico pensando o quanto é difícil, né, a vida do fundo, do Pablo, do Ricardo, né, porque eles precisam chegar ali a um consenso e determinar um valor, e ali é razão, é papel, né, e a vida seguir, né. Então, assim, nós não chegamos ainda a esse entendimento aqui na hora, por conta disso também, você começa a pensar assim, hoje eu consigo ainda sobreviver com as forças que eu tenho? Eu consigo nadar ainda quantos metros, né? E aí ontem eu conversando com um dos sócios, o Eduardo, que é um grande amigo também, e aí ele dizia assim, Eduardo, um fundo. Quando a gente precisa de um fundo, né? Aí ele sempre diz assim, well, tem um momento que a gente pensa que o nosso fôlego vai acabar. Aí disse assim, então, Eduardo, quer dizer que a gente precisa respirar e o fundo é o oxigênio? Ele, tá exatamente isso. Nós chegamos realmente, o que é o fundo? É um oxigênio para o provedor, para o ISP respirar, porque não tem jeito, Rodrigo, a conta de crescer, ela envolve dinheiro.
Isso é fato, a gente tem que ser pragmático e realista. Chega um momento que eu preciso dar um salto maior. E aí o Pablo, o Ricardo, eles têm esse papel importantíssimo, né? De tornar o meu negócio maior ainda, eu ter mais poder de mercado, eu poder penetrar mais naquele mercado que já é crescente. Então, tudo isso eu quero desenvolver novas tecnologias, eu quero desenvolver TV, eu quero desenvolver um móvel virtual. Eu não consigo fazer isso só com pessoas, não é? Eu preciso comprar tecnologia, eu preciso investir mais. Então, eu vejo o fundo hoje como uma realidade, nós estamos falando sobre isso, e o momento do fundo é esse, eu acho que o momento do ISP é esse, né? Que não dá nem para perder o time, na verdade, porque se você perder o time, talvez o cavalo selado passa, e aí você fica para trás, e aí um pequenininho que era lá seu concorrente, nossa, como que aquele cara cresceu, né? Aí quando vai saber a história, se não foi divulgado no mercado, poxa, um fundo investiu nele, ele se tornou gigante. Então, eu avalio dessa forma. E só Qual é o para... timing, né? Qual é o timing perfeito, né? Será que esse é o último cavalo? Será que esse vai passar um melhor depois? Isso é muito difícil, né? Não sei se alguém quer complementar essa história de Tem preço. diversas variáveis, né? Chegar a esse preço, acho que é muito de cada negócio. Acho que a gente nunca vai ter uma conta, Ricardo e Paulo, que você vai dizer assim, o preço é esse do mercado. Pense que não. Eu acho que o preço, o Wellington e o Rodrigo falaram muito bem. Várias vezes a gente senta com o empreendedor aqui, primeira pergunta que o cara fala, quanto você acha, qual é o preço? É impossível, porque aí eu tento em 5 segundos explicar o que acontece, né? A gente precisa de informação para projetar a receita, o custo, vai gerar o seu fluxo de caixa. E aí a gente vai mais ou menos pensar por quanto a gente pensar como é que vai estar o mercado no futuro, por quanto a gente consegue sair. A gente sabe o retorno que a gente quer ter, o múltiplo de entrada é saída. Então, você precisa entender o mínimo da empresa para dizer um múltiplo. Se alguém te disser um múltiplo na cara, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí, que se você entrar nesse processo, tem uma chance grande de embolar e as partes acabarem não convergindo por causa do preço. Então, antes de um comprador te dizer o preço, ele tem que ter o mínimo de informação. E como o Wellington falou, a sintonia fina depende de mais coisas que às vezes diretamente, vamos dizer, entre aspas, não são financeiras. São os vendas que o cara tem na rede, é toda uma parte que ela pode não ser vista a princípio como uma parte financeira, mas ela impacta na avaliação que o comprador faz. Então, acho que o recado importante que eu posso dar para um vendedor aqui é que não existe essa conversa de você sentar, tomar um café com um potencial comprador e sair de lá com múltiplo na cabeça e achar que o cara vai te comprar por isso, porque geralmente não é isso que acontece, né? Então, eu acho que é importante que quem pensa em vender e está nos ouvindo, que a realidade é assim que um fundo precifica um ativo. Né? Gente, desculpa, Rodrigo. Não, pode pular aí para dentro, Márcio. Não, eu gostei muito da abordagem do Ricardo, né, quando ele fala da decisão pessoal como o primeiro momento, né? E quando a gente fala de um programa de franquias, essa é a base de tudo, né? Porque, de fato, a posição da Algar aqui nesse painel, falando da Algar Franquias, não é necessariamente de comprador, embora a gente busque agremiar os ISPs num programa que permita fortalecer, de fato, a gente não tem essa postura de comprador, e o objetivo é até um pouco diferente, é mostrar que o ISP operando o negócio dele num ecossistema mais forte, ele consegue gerar mais valor do que necessariamente sair no momento 1 ou daqui a pouco, né? Mas parte de uma decisão pessoal. A gente depara com vários provedores que estão buscando uma janela de saída agora e outros que têm essa paixão, essa vontade de operar, de deixar um legado de empresa, que o Wellington falou aqui, para a família, né? Dependendo da decisão pessoal dele, é mais aderente ao modelo de franquias ou não. E o modelo de franquias, em termos de retorno, o objetivo é que ele consiga retornar um valor maior, o ISP operando, do que ele saindo do negócio, e que tenha um terminal value que daqui 10 anos ele possa decidir como realizar esse terminal value também. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando nos minutos finais aí. Teve algumas perguntas muito específicas aqui sobre equipamentos que eu tenho que ter para poder vender.
ou o que vai acontecer com a Copel Telecom e etc. Acho que eu só queria abrir alguém que queira dar aí uma mensagem final, né, assumir o papel de finalizar esse painel aí, já que acho que não vai ter tempo de rodar todo mundo para um último discurso. Rodrigo, só uma palavrinha aqui última, tá? Acho que eu já falei demais. Teve um participante aqui que eu não apresentei, que é o Félix, tá? Nós temos nossa campanha aqui, é o Monstrinho, a gente tem um upload monstro, tá? E aí o Félix é o nosso companheiro aqui da hora, tá? Desde o início. Depois vocês entrem nas redes lá e conheçam melhor ele, tá bom? Tá aí, eu falei que alguns são estava aqui vendedores, tá aí o Wellington, né? É o marqueteiro, Wellington. É que eu tinha o Félix participou do painel completo, tinha que apresentar ele no final, né? Muito Abraço, bem. meu amigo. Foi perfeito, tá? Foi um momento de muito crescimento. Pena que acaba rápido, né? Porque a gente teria muito ainda a debater. Mas eu passo a palavra para quem quiser encerrar, eu só tenho a agradecer. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo, Márcio, Pablo e Wellington. Miriam, com você. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Forte abraço aí. Olha, adorei. Eu aprendi muito. Enfim, eu não sei porque eu nasci jornalista, eu devia ter ido para o mundo dos ISPs, que eu ia estar bem mais. Acho que é um mercado bem mais interessante. Mas, enfim, é bom a gente poder noticiar e retratar o movimento de vocês. Eu acho que o mais importante é que buscar investimento, ter planos e ter sonhos para a gente avançar num Brasil digital e mais justo e com acesso a todo mundo, é o que vocês estão fazendo e isso eu fico muito feliz. E espero que, enfim, vai dar, qualquer que seja o modelo de negócio, seja de franquia, ou seja de aquisição, ou seja de fusão dos iguais, o que eu sei, imagino que seja difícil você, que é apaixonado por um negócio, conseguir aprender a compartilhar e dividir. Enfim, mas eu aprendi muito, como sempre, nessa mesa. Muito obrigada a vocês. Eu acho que vamos ter todos os negócios que resultarem do movimento de vocês. Espero que comuniquem a nossa equipe para a gente poder noticiar e o mercado saber. É um prazer sempre poder acompanhar. Então, nós estamos aqui. E eu queria falar, então, antes da gente encerrar, que a gente criou os stands. Achei muito legal essa ideia, a primeira vez que a gente está fazendo, e eu queria convidar vocês que estão nos assistindo aí a assistir a apresentação que a Padtech vai fazer agora. Ela fez uma apresentação especial para vocês, para falar sobre o DWDM. É uma tecnologia, eles são líderes, né? Na tecnologia nacional, são líderes no mercado, é uma empresa super, hiper inovadora, estão agora no mercado latino-americano, foram para os Estados Unidos. Eu acho que é muito legal uma empresa de tecnologia nacional estar crescendo com vocês, prestadores de serviço, né? Então, ela está aí apresentando, vai apresentar agora, entre na plataforma, lá nos stands, saiam da nossa mesa, entrem nos stands, tem muita novidade, vai ter promoção, Black Friday, o pessoal é criativo, muita coisa aí para acontecer, e agradeço muito. A gente volta depois dessa paradinha, nós voltamos às 11h30 com o secretário de Telecom, com o José Roberto e com o Rui Gomes, para mais um bate-papo aqui, para a gente aprender muito. Obrigadão, gente. Até já. Um abraço. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Ricardo, Márcio, Wellington e Pablo. Um abração. Obrigado. Abração, abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.